E nós começamos esta edição do Liberdade de Opinião indo ao vivo e direto para o Rio de Janeiro para conversar com Fernando Mollica. Mollica, bom dia, bom ano novo para você, hein? Bom dia, Rafael, bom ano novo para você, feliz 2022 e também para todo mundo aí que nos acompanha. Vamos em frente então com os assuntos do dia. Essa época do ano aqui, não é, Mollica, começo de ano, apresenta sempre um fantasma, tanto para governos quanto para a população. Reajustes nas passagens do transporte público. Segundo o setor de transportes urbanos, o rombo acumulado na pandemia supera 21 bilhões de reais. O cenário desenhado por alguns prefeitos é composto pelo dilema entre manter um rombo nas contas e risco de colapso no sistema contra um cenário de comoção popular contra reajustes, não é, Mollica? Situação que se torna um pouco mais complexa porque é um ano de eleições, não é um ano de eleição municipal, né? As eleições municipais foram em 20, serão em 24, mas é um ano de eleições estaduais e, por exemplo, em São Paulo, o reajuste do transporte municipal acompanha o transporte estadual. Então, a prefeitura aumenta a passagem dos ônibus na mesma proporção em que o governo do estado aumenta a passagem dos trens e do metrô. E os governadores serão candidatos ou à presidência da República, ou à reeleição, ao Senado, Câmara dos Deputados. Mollica, como é que a gente tenta desfazer esse nó? De um lado, as prefeituras têm orçamentos enxutos e a necessidade de tirar cada vez mais dinheiro do orçamento como subsídio para tentar fechar a conta. Do outro lado, tem passageiros absolutamente esfolados. Em São Paulo, por exemplo, a passagem de ônibus já custa R$ 4,40 e as pessoas já reclamam muito do valor. O prefeito Ricardo Nunes foi aconselhado a levar a passagem a R$ 5,10, mas não vai fazer isso pelo menos por enquanto. Tem como fechar essa equação sem criar muito problema, especialmente para os passageiros, Mollica? Olha, o problema já está criado. A questão é saber como resolver o problema, ou melhor, em quem vai estourar, nas mãos de quem esse problema vai estourar. Agora, não dá para fingir que não existe. Te lembro, só para lembrar, 2013, ainda o governo Dilma, a inflação estava subindo muito, houve um pedido do governo federal para que as prefeituras não fizessem esses aumentos em janeiro. Deu no que deu, né? Em janeiro é um mês mais tranquilo, porque férias são férias escolares, não há uma mobilização de estudantes. Esse aumento foi jogado para frente, lá para o meio do ano, e aí começaram aquelas inicialmente pequenas manifestações, começaram em São Paulo, depois veio para o Rio, briga com a polícia, de lá para cá, isso acabou sendo o estopim daquelas grandes manifestações de 2013 e 2014. Então, não dá para brincar, não dá para fingir que não existe. Aí vem o dilema. Como é que se faz? Joga esse reajuste todo para o passageiro, vem uma conta muito pesada. Tem associações aí de empresários que estimam que seria necessário um aumento de 50%. Muitas prefeituras não dão aumento desde 2020, desde o início da pandemia. E aí você não pode jogar um aumento de 50% quando o poder de compra do trabalhador já está afetado pela inflação. Muita gente perdeu emprego formal na pandemia. Então, quando a pessoa não tem um emprego formal, ela também não tem vale transporte. Aquelas são mecanismos que amenizam o custo dessa passagem. E aí como é que faz? Joga para o subsídio? Aí vem as prefeituras e dizem, olha, não dá para subsidiar um valor como esse. É um valor muito pesado. Tanto que alguns prefeitos, uma frente de prefeitos, esteve em Brasília em dezembro para pedir aí uma ajuda do governo federal. Chegou a se calcular um valor em torno de 5 bilhões de reais que seria necessário o governo federal repassar para as prefeituras para que elas repassassem para as empresas de ônibus. Enfim, é uma questão política que já deveria ter sido equacionada. Mais uma vez, se deixa para a última hora a resolução de um problema grave que ia estourar. Aqui no Rio a gente vê uma queda na qualidade do transporte público de ônibus, que já nunca foi muito bom, sempre foi precário, piorou muito a qualidade dos ônibus, muitas empresas foram à falência, fecharam, e é claro que aí também havia uma discussão de corrupção,
um esquema de corrupção muito grande com o governo estadual, principalmente, que isso foi sendo desbaratado em algumas operações policiais, em alguns processos, mas existe um fato concreto. As passagens não aumentam há muito tempo, a gente teve um aumento muito grande no preço dos combustíveis, uma pressão grande que estoura nas empresas, e isso vai ter que ser resolvido. Dificilmente a única solução será um repasse integral. Talvez o que se busque seja um equilíbrio. Alguma parte repassada para o consumidor, uma parte subsidiada, e aí as prefeituras também vão correr em busca de mais uma ajuda do governo federal. Não vai ser uma conta simples de fechar. E repito, 2013 tudo começou assim, né, Rafael? É isso aí. Depois disseram que não era só pelos 20 centavos, não é? Não era mesmo, tanto é que a coisa se disseminou. Aí depois virou tudo, né? Exatamente. Aí depois vinha aquele questão, Lava Jato, corrupção, aí deu no que deu. Passou a boiada das insatisfações, passou inteira, derrubou cerca, deu no que deu, né? Aliás, naquele momento houve uma aproximação, o prefeito de São Paulo era Fernando Haddad, o governador do estado era Geraldo Alckmin, eles estavam em Paris, num evento, uma viagem oficial, né? Quando os protestos começaram em São Paulo, e disseram que não iam voltar atrás no reajuste das passagens, porque foi junto, como eu disse, né? Passagem dos ônibus administrados pela prefeitura e trens e metrô administrados pelo governo do estado. Mas depois, juntos, o prefeito Fernando Haddad foi até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, e juntos eles voltaram atrás no aumento, mas aí, como você lembrou, Molica, já era tarde, a pauta já era absolutamente difusa, diversa, e deu no que deu. Bom, tem um outro assunto importante para a gente tratar aqui no Novo Dia com o Molica, lei de cotas, que completa agora uma década. Principal porta de entrada de pretos e pardos nas universidades, a legislação será rediscutida pelo Congresso. A lei de cotas pode ser mantida, pode ser alterada ou até encerrada. Molica, queria que você falasse um pouquinho sobre a lei de cotas, a relevância dela admitida e reconhecida até por muitos daqueles que eram contrários ao estabelecimento das cotas. Ela tem de mudar, ela tem de ser aperfeiçoada. Uma década depois, você acha que o país já pagou a conta que tem com pretos e pardos e pode se dar o luxo de encerrar a lei? Olha, Rafael, basta a gente andar nas ruas para ver que essa conta não foi paga, né? Essa dívida contraída com a escravidão, né? Esse absurdo da história que marca todos nós, essa dívida, ainda falta muito para quitar essa dívida, é só andar nas ruas. A gente vê agora, houve um aumento muito grande de pessoas na rua, pessoas pedindo dinheiro, pessoas pedindo comida no meio da rua. Você olha para as pessoas, quase todas são pretas ou negras, enfim. Então, isso é fundamental ser resolvido. Agora, as cotas aqui no Rio de Janeiro elas são até anteriores. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro implantou essas cotas há 20 anos, há pouquinho mais de 20 anos. Então, isso é uma diferença importante no que houve. E na rede federal de educação, os resultados são espetaculares, né? Ainda está longe que está, mas houve um aumento, aí dados mostram aí um aumento de quase 200% na presença de pretos e pardos nas universidades. É fundamental que essa lei seja renovada, seja mantida e aperfeiçoada. Rafael. Muito bem. Molica, queria só atualizar aqui o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouquinho a gente trouxe a nota da Secretaria de Comunicação da Presidência e agora temos a nota do Vila Nova Star, o hospital onde está o presidente Jair Bolsonaro desde a madrugada. A nota diz o seguinte: São Paulo, 3 de janeiro de 22. O hospital Vila Nova Star informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira devido a um quadro de suboclusão intestinal. Ele está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo. No momento, sem previsão de alta, é a nota assinada pelo Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo e pela equipe médica que atende o presidente Jair Messias Bolsonaro, internado no Hospital Vila Nova Star nesta madrugada com o quadro de suboclusão intestinal, que é
obstrução intestinal. Como a própria nota da SECOM informava, essa é a suspeita. Agora vão ser realizados exames para identificar se o presidente tem novamente o quadro de obstrução intestinal e nós seguimos acompanhando. Enquanto isso, tocamos aqui o Liberdade de Opinião com Fernando Mollica, ao vivo, direto do Rio, agora para falar sobre vacinação infantil, imunização infantil. Nesta primeira semana do ano, aliás, quarta-feira, agora dia 5, o governo federal deve apresentar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a consulta pública que discute a imunização infantil contra o coronavírus. 20 estados já disseram que é chegar e vacinar. As crianças não vão ter de levar prescrição médica para serem vacinadas, os responsáveis no caso, evidentemente. Mollica, qual é a sua expectativa para essa semana? A gente aguardando aí uma definição do Ministério da Saúde, agora essa pressão imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Governadores já disseram, 20 pelo menos, né, que lá não tem receita, não tem prescrição, não tem nada. É chegar e vacinar, como aconteceu com os adultos. Essa história, o governo está fazendo uma onda, né, em relação à história da vacinação infantil, uma onda absolutamente desnecessária. Isso é praticamente uma campanha contra a vacinação. Isso nunca houve no Brasil, nunca, né? O Brasil tem uma tradição de vacinação, é um programa vitorioso aqui no Brasil, vem um plano de imunização que vem lá da época da ditadura, até o governo Ernesto Geisel, e as pessoas se acostumaram a vacinar seus filhos, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu ia lá no posto de saúde, sempre vacinou, sempre, né, houve essa vacinação. Colégio militar exige vacinação, universidades exigem, até para contratar funcionários, as Forças Armadas existem, é uma tradição brasileira. Nunca houve isso de ter que ter prescrição médica, né? Isso nunca aconteceu na história e ainda mais diante de uma pandemia. Na ditadura, a própria ditadura, quando houve o surto de meningite, depois a epidemia de meningite, num primeiro momento a ditadura tentou negar essa epidemia, tentou minimizar, censurou notícias sobre o assunto e depois viu que não tinha jeito. E aí passou a dar instruções de como evitar a doença e depois vieram as vacinas que começaram a ser aplicadas. Então não tem consulta pública para vacina, isso não existe. E quem tem que consultar, quem tem que dar a sua opinião, são os cientistas, no caso a Anvisa, que é a autoridade sanitária do Brasil, que já aprovou. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem que ser feito isso. Não tem que ser feito, tem que ter uma prescrição médica. Parece até que todos nós brasileiros, parece que toda a população brasileira, basta sair de casa que vai encontrar um pediatra ali na esquina, pronto para dar uma receita. Para quê? Para que essa redundância? Enquanto isso, a gente está nessa discussão aí mais ou menos há 2 semanas, desde que a Anvisa aprovou a vacina específica para crianças, e o vírus continua solto por aí. É bem provável que nesse período, nessas 2 semanas que a gente está perdendo tempo, mais crianças tenham sido contaminadas, mais crianças não vacinadas tenham passado o vírus para adultos. Então, é uma situação absolutamente inexplicável. É uma situação que não faz sentido, tanto que o Supremo começou a dar uma pressão, aí fazer consulta pública na base, eu acho que meu filho deve ou não deve ser vacinado. Todos nós somos vacinados, as nossas gerações, né, a minha geração, as gerações posteriores, foram muito beneficiadas pelas vacinas. Então não há por que criar uma espécie de discriminação contra uma vacina importante que previne uma doença que já matou aí mais de 600 mil brasileiros. Enfim, tomara que isso seja resolvido logo, porque assim, parar de fazer ondinha com essa história da vacina. É um assunto muito sério, não dá para ficar na base do eu acho que, na minha opinião, o que você acha? Não, não é isso. Isso aí não é conversa de botequim. Né? Conversa de botequim é o samba lá do Noel. Isso aí é outra história. Essa história é saúde pública, vida das nossas crianças. Rafael. Fernando Mollica, aqui no Liberdade de Opinião. Mollica, foi um prazer conversar com você neste primeiro dia útil, primeira edição do Novo Dia aqui no Liberdade de Opinião. Boa segunda-feira, nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade, combinado? Combinado, Rafael, uma boa semana, bom ano para todo mundo. Tchau, tchau. Lembro sempre que as opiniões emitidas pelos comentaristas do Liberdade de Opinião não refletem necessariamente a posição da CNN.